Uma das diferenciações fundamentais propostas pelo Capolani é a diferença entre o que ele chama de uma concepção ou sentido substantivo da economia do sentido formal da economia. No primeiro caso, na verdade, a palavra economia nem é muito boa, porque a rigor o que ele está discutindo é a própria reprodução integral da sociedade, né? Ou seja, o modo como todas as suas instâncias se articulam, né, na reprodução da vida. Quando se começou a propor o sentido formal da economia, ou seja, a economia entendida como a ciência que dá conta dos bens úteis e escassos, isso correspondeu a uma transformação significativa nas formas de vida, né, que está, na verdade, no eixo das preocupações do Calpolani, né, e que atravessa toda a sua obra. Para a gente entender melhor, né, o que ele está querendo dizer, é importante caracterizar com alguma precisão o que se entende por ciência econômica formal. Muitas vezes as pessoas gostam de dizer a concepção ortodoxa de ciência econômica, né? Parte disso já foi discutido nas nossas aulas presenciais. Veja, qual que é o ponto de partida da economia depois da dita revolução neoclássica? É a ideia que não faz sentido pensar a tensão entre valores de uso e valores de troca, né? Porque essa forma de pôr o problema, que eles julgam de metafísica, é uma forma que, na verdade, é uma forma não científica, vai ser a insistência desses defensores. O que existe é preço, né? Portanto, ao invés de falar de mercadoria, eles mudam o eixo da discussão para a noção de bem, bem econômico em particular, goods, né? Nesse sentido, a economia seria a ciência que estuda a produção e a circulação dos bens econômicos, que são bens simultaneamente úteis e escassos, né? A utilidade, né, não deve ser confundida com elementos essenciais. Tudo que for desejado por alguém é útil. Música, teatro, bebida, né? Todo desejo, toda coisa que desperta o desejo humano é útil nesse sentido, né? Então, a primeira coisa de um bem econômico é que ele tem que ser percebido como útil. E a segunda é que ele tem que ser escasso, né? Porque é a escassez que vai, na verdade, então colocar ele no reino da disputa, né? E que, portanto, vai tornar esse bem mais propenso a aparecer sob a forma de preços, né? Portanto, né, coisas muito úteis, mas que não são escassas, o exemplo mais óbvio é o oxigênio, não são considerados, oxigênio atmosférico, não são considerados bens econômicos por um motivo bastante óbvio, né? O consumo de uma pessoa não impede o consumo de uma segunda, ou seja, um bem não rival. Nesse sentido, então, né, só a utilidade não basta. Só a escassez também não basta, porque elementos muito escassos, mas que não desperta a cobiça, a vontade, não são percebidos como úteis pelos homens, também não são, então, bens econômicos. Nesse sentido, o que esse pessoal está querendo insistir, e isso tem que ficar bastante claro, concordando com eles ou não, é que a ideia não é pensar esta variante da ciência econômica como uma ciência classificatória, ou seja, que ela vai buscar ou tentar compreender tipos de comportamento humano, ou comportamento econômico, ou comportamento político, entendeu? Pelo contrário, né? Quem pensa com rigor essas questões vai insistir que essa abordagem é uma visão analítica que vai circunscrever e identificar os aspectos econômicos dos comportamentos, que são totais. O homem é movido pela inveja, pela estética, pela religião, ele tem uma série de forças por detrás, né? Todas elas, em algum grau,
explicam e ajudam a explicar os seus comportamentos. O que os defensores da perspectiva formal ortodoxa querem, então, insistir? Nesse nível, é impossível qualquer conhecimento científico ou qualquer conhecimento técnico. Agora, é possível destacar os aspectos econômicos do comportamento humano, ou seja, o modo como o homem persegue um fim que para o economista é dado, combinando os meios que ele dispõe para obter esse fim. Então veja, esse é o problema da discussão clássica. Ela trabalha em duas dimensões. A primeira, a centralidade dos bens econômicos. A segunda, uma concepção que não é idêntica a essa primeira, mas é fortemente correlacionada, que a rigor, a economia é uma ciência da escolha, né? Da escolha entre fins, da escolha de meios para atingir um determinado fim. E a função do economista é otimizar, né, a alocação dos meios por fim determinado. Né? Esse é o ponto a que se chegou a tradição da ciência formal, da economia formal. Né? A rigor, então, né, o que está se propondo? A centralidade dos bens econômicos, né? A utilidade é fundamentalmente subjetiva. Os economistas não precisam nem se preocupar por que as pessoas conferem utilidades a determinadas coisas. Agora, eles têm uma ferramenta importante, que é a conexão entre renda e as preferências individuais. Né? Se você mexe na renda, né, você mexe significativamente no que a pessoa acha útil e no modo como que ela vai gradando, vai colocando uma gradação nas suas curvas de utilidade. E isso para e passo a ideia de que a economia, portanto, é, a rigor, uma ciência técnica ou mesmo uma técnica, né, de adequação de meios a fins dados que o economista não deve nem se preocupar. Né? Ou seja, a princípio a questão moral está colocada fora desse jogo, e ela só importa na medida em que ela vai constranger a escolha de determinados meios para os fins. Né? E isso, o Lionel Robbins deixa isso muito claro num livrinho clássico de 1932. Ele vai dizer o seguinte: olha, então na verdade é o seguinte, o que você tem que postular além da existência dos bens econômicos? Que existe uma variedade de fins, né? Que essa variedade de fins deriva da própria idiosincrasia dos indivíduos, né? Cada um é um indivíduo, cada um tem um conjunto de preferências. Ponto 2. Há uma limitação dos meios e dos tempos para você obter os fins. Ponto 3. Você pode empregar de formas variadas esses meios. Porque se você tivesse só um meio para um determinado fim, não faz sentido, né? Você não está no reino da economia, então você não tem escolha. Né? Você tem que ter algumas formas de chegar a um fim determinado, né? Ou seja, entre a escolha. Agora, a parte 4, né? Saindo aí então da escolha, a ideia da combinação dos meios, deve existir também uma gradação de importância entre os fins, ou seja, as finalidades que as pessoas vão escolher sempre da perspectiva do ator, né? Ele vai escolher um fim dentre outros. Então, em algum grau, né, o que seria o objeto da economia? Exatamente a ideia de como combinar melhor meios para atingir fins determinados ou, dentre várias coisas que você pode fazer, mas não todas, quais você vai escolher. Né? Esse seria, em última instância, o objeto da economia. Logo, sempre onde houver a influência da escassez em qualquer comportamento humano, há uma brecha para análise econômica desse comportamento. Né? Podemos também colocar isso de um outro jeito. Sempre que, para fazer uma atividade, temos de deixar de fazer outra, que também podemos desejar, esse comportamento está na alçada da economia porque houve uma escolha. Você fez uma coisa em detrimento de outras. Né? Agora, o fundamental, né, é que, e o ponto que eles ficam insistindo, é que os fins, a sua natureza,
Suas implicações não fazem parte do objeto da ciência econômica. Isso posto, podemos agora abordar de forma mais direta a crítica que o Karl Polanyi vai fazer a essa perspectiva, a perspectiva formalista. Que, em última instância, ela é racionalista em que sentido? No sentido muito estrito da palavra, instrumental, inclusive, da palavra racionalidade. Ou seja, é a racionalidade da escolha de meios com relação ao fim a ser atingido. O segundo ponto, né, é que, e aí ele sintetiza muito bem a visão dessas correntes, é que a escolha é induzida sempre pela insuficiência dos meios, o que vai aí impor a questão da maximização ou do to economize, ou seja, economizar no sentido de obter mais com menos. Né? Agora, é interessante que essa escassez, vai insistir o Polanyi, ela é explicada de duas maneiras, né? E que não são idênticas. Né? E geralmente o mesmo intérprete que às vezes combina essas duas explicações em momentos diferentes. Primeiro, limitações da oferta. Né? Inclusive podem ser até ecológicas. Limita a oferta de determinado bem e isso explica a escassez. Mas, mesmo numa elevada produtividade, vem um outro argumento, é que, em última instância, o homem é insaciável, há uma espécie de voracidade infinita do homem, seja pela ganância, pela inveja, porque não interessa para o economista, mas esse desejo insaciável de consumo e de maximização do homem é que vai tornando sempre escassas, né, as mercadorias e os bens que são postos no mercado e por isso sempre haverá preço. Logo, o eixo todo dessa explicação é o indivíduo no mercado, tal como vimos naquele mercado muito particular, onde você sempre precisará de dinheiro para satisfazer as suas necessidades, sempre, todo comprador é sempre um vendedor também, e a moeda é o indicador, né, geral, o indexador geral, né, do valor de todos dos preços de todos os produtos, das correlações entre os produtos, e o mediador das transações sociais. Outro ponto que aí eu acho que os economistas mais sofisticados não caem nessa cilada, mas em geral a chance de derrapar para aí é muito grande, é, na verdade, dizer que você tem uma dupla pulsão, né, que passa a operar e viabilizar essa economia de mercado, que de um lado é a fome, para quem está lá embaixo, né, você vai sendo forçado a entrar, né, nesse jogo porque você não quer morrer de fome. Quem está lá em cima fica competindo a todo momento porque é a ânsia do ganho, o desejo do ganho de ter mais dinheiro do que os outros. Então, essa dupla pulsão, o temor da fome embaixo e uma espécie de desejo ilimitado do ganho, são motivos classificados ou motivações classificadas como econômicas. Veja, aí é uma grande derrapada, né? Porque e aí a crítica do Polanyi de fato é muito acurada para quem comete esses deslizes. Né? O que ele vai insistir? Veja uma sobreposição com o que os bons economistas dizem. Nenhum motivo humano é exclusivamente econômico. Ou seja, todas as motivações, todos os atos humanos são totais. Fome e desejo de ganho não são mais econômicos do que amor, ódio, orgulho, preconceito. Entendeu? Todas essas coisas podem ser vistas como econômicas do mesmo jeito. Essa é a crítica geral. Qual é a crítica mais direta? Essa ideia de que a pessoa trabalha porque morre de fome ou pode morrer de fome é específica. Ela vem basicamente do século XIX para frente, à medida em que os sistemas autárquicos, ou seja, aqueles sistemas onde as populações se regulavam por relações não mercantis e eram autossuficientes, foram sendo destruídas. E a partir daí, né, começa essa necessidade de você ter dinheiro para fazer parte da vida social. Né? Então, o ponto é duplo. Né? Primeiro, não faz muito sentido ficar classificando, né,
os motivos das atividades humanas, né? Elas sempre são totais em algum grau. Segundo, o que os economistas estão discutindo é específico a uma determinada sociedade e que, portanto, isto não pode ser o critério para avaliar as demais sociedades e não podemos assumir que essa é a forma final da evolução humana ou da história humana.